Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar uma mensagem para vocês sobre casamento, tá? O Senhor Jesus colocou essa mensagem no meu coração e Ele pediu para passar para vocês. Bom, gente, nós sabemos, né, que é muito bonito a união de um casal, né? O amor entre um homem e uma mulher, e desse amor nascem frutos que são os filhos, né? Que são a herança do Senhor, como diz a Bíblia, mas só, gente, que muitas pessoas, elas estão colocando como prioridades na vida delas a questão do casamento, tá? Elas estão vendo que o casamento, ele é uma prioridade, que elas precisam, que elas necessitam se casar. Por quê? Porque elas querem ter alguém do lado, elas querem constituir uma família, tá? Então essas pessoas, elas visam o casamento como se fosse um ídolo na vida delas. E na Bíblia mesmo diz, gente, que nós não podemos ter ídolos, tá certo? E quando a gente faz do casamento um ídolo na nossa vida, isso está desagradando a Deus. Não é que a gente quer demonizar a questão do casamento. Só que, gente, o casamento em si, ele não salva ninguém, tá? Só quem salva é Jesus Cristo. Muitas vezes a gente está colocando muita energia, muito tempo em buscar o casamento, que a gente não coloca a nossa energia e o nosso tempo para buscar a Deus, para buscar a Jesus, tá? Porque quando Jesus ele voltar para essa terra, que não vai demorar muito para que isso aconteça, os sinais já estão aí para quem quer ver, né? Que Jesus não vai demorar para voltar. E quando Jesus ele voltar, ele vai querer saber quem é que está preparado e quem é que não está preparado, tá? Então, muitas vezes a gente coloca tantas coisas como prioridade na nossa vida que a gente esquece de colocar Deus e Jesus como prioridade na nossa vida. A gente esquece de procurar Deus, de ter uma conexão com Deus através de oração, através de jejum, através da leitura da palavra da Bíblia, né? Muitas vezes a gente quer impor as nossas vontades, mas a gente não quer viver a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer que Deus nos sirva, mas a gente não quer servir a Deus, tá? Porque não é Deus que tem que nos servir, somos nós que temos que servir a Ele, tá? E quando Deus ele tem algo para dar para a gente, é tudo no tempo dele. Toda vez, gente, que a gente for fazer uma oração para Deus, a gente não pode impor o que a gente quer. Nós temos que deixar bem claro para Deus que nós dependemos dele e que todas as coisas que ele tem para nós seja dada no tempo dele, tá? E que seja feita a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade, né? Muitas vezes a gente coloca o casamento como se fosse uma coisa assim que vai trazer a maior felicidade do mundo para a nossa vida. Só, gente, que casamento não preenche vazio de ninguém. O único que preenche o nosso vazio, o único que tem o poder de nos sustentar é Deus e nosso Senhor Jesus. Não tem quando Jesus chega para a mulher samaritana e fala com ela, né, que ela tem que beber da água viva, porque se ela beber da água viva, ela nunca mais terá sede. Então, ele quer dizer que através dele, através de Jesus, nós nos preencheremos, tá? Nós nos preenchemos com a presença de Deus, nós nos preenchemos com a presença de Jesus na nossa vida. Só Jesus pode nos preencher. Casamento, dinheiro, nada nesse mundo pode nos preencher. Só Deus e nosso Senhor Jesus pode, tá? E nós, gente, já estamos caminhando ali para os fins dos tempos, né? Pode ser, gente, que vai ter pessoas que sim, ainda terão a oportunidade de casar, mas vão ter pessoas que não, né? Porque pode ser que Jesus volte antes mesmo dessa pessoa arranjar alguém ou se casar, tá? Então, assim, gente, ao invés da gente estar colocando a nossa energia, o nosso tempo se empenhando em fazer oração só pedindo por casamento, por que que a gente não se empenha e coloca a nossa energia numa oração, num jejum,
na leitura da palavra de Deus, né? Pedindo discernimento para Deus, pedindo para que Deus tenha misericórdia, tenha piedade da nossa alma e que nos salve e que nos ajude a fazermos a vontade dele na nossa vida, né? E que nós possamos ir com Jesus quando ele vir buscar a sua igreja, né? Nós devemos, gente, buscar sempre a santificação, a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente só fica pensando em coisas do mundo, né? Eu preciso casar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter a profissão tal, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas na verdade nós só precisamos mesmo da presença de Deus na nossa vida. Jesus mesmo fala, gente, Jesus mesmo diz que primeiramente devemos buscar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? O que a gente faz? A gente faz isso, a gente procura primeiramente a Deus, a gente procura primeiramente o reino dos céus, a gente procura juntar tesouros no céu, que é isso que vai ser importante para a salvação da nossa alma? Claro que não, a gente não procura isso, a gente procura coisas externas, a gente procura coisas que não irão nos salvar, que não irão ser importantes assim, né, para nossa salvação, tá? Não estou falando que casamento não é importante sim, mas não é o mais importante. O mais importante é buscar o reino dos céus, é buscar a salvação em Jesus Cristo, é buscar a santificação, é estar sempre na presença de Deus, tá? É numa busca constante em Deus que a gente encontra a paz, o preenchimento de nosso vazio e que a gente encontra a salvação e a santificação, né? E a salvação da nossa alma, tá? Aqui, gente, na Bíblia, eu vou ler para vocês uma parte do capítulo 24 de Mateus, versículo 37 a 43, que diz o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, gente, olha só, né? Vê, no dia de Noé, Noé estava se preparando para um dilúvio. As pessoas não acreditavam que ia vir o dilúvio. Com certeza, Noé avisava para essas pessoas que viria o dilúvio. Mas essas pessoas não queriam ouvir. Com certeza achavam que Noé era louco, né? Construindo aquela arca. Com certeza acho que tiravam muito sarro deles, né? Mas só, gente, que Noé fez a arca, foi Noé, a família dele, os animais. E os outros povos, ao invés de se preparar, ficavam comendo, ficavam bebendo, se casavam, se davam em casamento, né? Viviam a vida deles normalmente, tá? Cegos, né? Sem nenhuma preparação, sem nenhuma preocupação com nada, né? E aí veio o dilúvio e levou a todos. Somente Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca que foram salvos. E vai ser assim a vinda de nosso Senhor Jesus. Vai vir como o dilúvio de Noé, né? Quando o Senhor vir, ele vai vir assim de surpresa, ele vai pegar a gente de surpresa, ele vai vir como um ladrão, tá? Ninguém sabe nem a hora, nem o dia, né? Nem quando que ele vai vir. Mas ele vai vir assim num de repente. E aí vai pegar todo mundo de surpresa. Aqueles que estiverem preparados,
irão com o Senhor Jesus, mas aqueles que não estiverem preparados ficarão para trás. E, gente, não terá segunda chance, que nem muitos dizem por aí, né? Que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja e que os outros que ficarão para a tribulação, sofrerão muito e depois Jesus vai vir buscar. Não é desse jeito, tá? Não vai ser assim. Lembrem, gente, da parábola das virgens, né? Das 10 virgens. Tem as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. As 5 virgens prudentes, elas se prepararam. Então, o potinho delas estava cheio de azeite e a lâmpada acesa. Agora, as virgens loucas, elas não estavam com seu potinho cheio de azeite, o seu potinho estava vazio e a lâmpada delas tinha se apagado. E aí essas virgens loucas chegaram para as prudentes e falaram: opa, peraí, me dá um pouquinho desse azeite, coloca um pouquinho desse azeite aqui para mim. Aí as virgens prudentes falaram: não, se eu der um pouco do meu azeite para você, não vai ter nem para mim e nem para você direito o suficiente. Então, se vocês quiserem azeite, vai lá e compra. E aí foi o que as virgens loucas fizeram. Enquanto elas foram lá comprar o azeite, o Senhor Jesus já tinha vindo e já tinha pego as virgens prudentes. E as virgens loucas ficaram para trás. E aí, quando as virgens loucas chegaram com um potinho de azeite, né? Elas pediram para que o Senhor Jesus abrisse a porta para que elas pudessem entrar. E o que o Senhor Jesus falou para elas? Não vos conheço, apartai-vos de mim. É isso que vai acontecer, gente. Tá? É isso. Então, a gente precisa estar sempre preparados para a vinda de Jesus, tá? Aqui, gente, eu separei para vocês em 1 Coríntios, a parte do capítulo 7 que fala sobre o casamento, tá? Eu vou ler aqui parágrafo por parágrafo e aí eu vou falando para vocês, né? Vou explicando para vocês o que o apóstolo Paulo ele quer dizer com a questão de casamento, tá bom? Eu vou ler agora para vocês o versículo 1 a 2, que diz o seguinte: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Que era bom que tanto o homem quanto a mulher, eles ficassem solteiros. E aí vai ter uma explicação que ele vai dar aqui, gente, mais para frente, que eu vou ler para vocês, do porquê que ele fala isso, tá? E aí, gente, o que o apóstolo Paulo diz, né? Que é bom que o homem nunca toque numa mulher. Então, é bom que o homem esteja solteiro mesmo, tá? Não tenha aquela necessidade de casar. Mas só que por conta da promiscuidade, né? Por conta dos desejos carnais que as pessoas têm, é melhor que elas casem para que elas não entrem em pecado, né? Porque se a pessoa ela tem aquele desejo forte, né, ardente, então ela precisa ali de um parceiro, né, de um casamento para que ela supra esses desejos sem precisar pecar, sem precisar correr atrás, né, ou de mulher ou de homem para suprir essa necessidade, tá? Então, pelo menos que elas tenham um parceiro, uma parceira para suprir essas necessidades que elas têm, tá certo? Mas só, gente, que o casamento não é só isso, tá? O casamento não é só suprir necessidades, né? Essas necessidades que o ser humano tem. O casamento também é companheirismo, é amizade, né? É um ao lado do outro, né? O casamento cristão, gente, também. O homem e a mulher, ele tem o dever de cumprir as promessas que Deus tem para esse casal, né? O homem e a mulher têm o dever de buscar a Deus constantemente, o casal, né? Consagrar o casamento a Deus, né? Estar ali sempre na presença de Deus para que Deus possa proteger a união dos dois, para que nada nem ninguém possa separar, tá certo? Então, é uma união, gente. O casamento tem que ser uma união, um ao lado do outro, no maior companheirismo, tá? E com muito amor, né? Com muito amor, porque o casamento que ele é baseado somente na paixão, ele não dura, né? Então, que da paixão, né? Daquela atração de primeira vista ali, né? Se torne um amor, né? E que a união se torne muito mais forte. E através de quem que essa união se torna mais forte? Através do poder de Deus, tá? Através da proteção de Deus,
tá certo? Então, gente, aqui no versículo 3 a 4 diz o seguinte: o marido pague à mulher devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, gente, tá falando aqui que tanto o homem quanto a mulher dentro do relacionamento, eles têm que respeitar e amar um ao outro e ser fiel um ao outro, tá? O corpo, gente, tem que ser preservado somente para o seu marido ou para a sua mulher. Quando uma pessoa ela se casa, ela não tem que ficar se insinuando para ninguém. Não tem que ficar mostrando o seu corpo para ninguém, tá? Não tem que ficar dando o seu corpo para terceiros, tá? O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher, tá? Então é um respeitando o outro, um amando o outro e um sendo fiel ao outro, tá certo? Aqui, gente, no capítulo 5, diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, gente, está falando aqui que o casal só deve se separar somente por conta de jejum e oração, tá certo? Mas depois eles têm que se juntar novamente para que Satanás não venha com tentações, tá certo? Não é bom que o casal esteja separado, não é bom que o casal se sinta carente, que alguém, né, algum do casal ali, ou o homem ou a mulher, se sintam carentes, tá certo? Porque através da carência de alguém ali do casal, ou o homem ou a mulher, é ali que Satanás tenta, né, fazendo com que haja a terrível traição, tá certo? Então não deem brechas para o Satanás, só se separem mesmo por conta de oração e jejum. Mas depois disso, depois que você já fez a sua oração, o seu jejum, voltem a se juntar novamente, tá certo? Não deixem sua mulher ou não deixem seu marido carente, tá? Para que Satanás não venha e queira destruir tudo através de uma traição. Aqui, gente, versículo 8 a 11 diz o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então tá falando aqui, gente, né, que era melhor, né, o homem ou a mulher estar solteiros. Mas se o homem ou a mulher não consegue se conter, né, é melhor se casar do que pecar, né, do que procurar sarna para se coçar, né? Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Que é melhor que a mulher não se afaste do seu marido, né? E que o marido não deixe a mulher, tá? Porque aqui diz, gente, que a questão da separação é muito ruim, né? Principalmente aos olhos de Deus. Porque se caso acontecer do casal se separar, que o casal volte novamente, tá? Que o casal volte novamente, tente se reconciliar, né? Tente ver ali o que é bom para ambos os dois, entrar em um acordo para que o relacionamento ele fique mais leve, para que o relacionamento ele se sustente, né? Porque não é bom que o homem e a mulher se separem, tá? Porque na Bíblia mesmo diz, né? O que Deus juntou, o homem não separa. Porque o casamento do mundo, né? O pessoal do mundo, eles se casam, mas depois já estão se separando e aí arranja outro relacionamento em seguida, né? E tal. Mas, gente, em questão de um casamento feito por Deus, né? Um casamento, uma união feita por Deus, é bom que o homem não se separe, né? O homem e a mulher não se separe. Porque se seu marido ou sua mulher estiver vivo ou viva, né?
eles não podem se casar novamente, né? Nem o homem pode se casar novamente, nem a mulher pode se casar novamente, porque isso é visto como adultério. Porque, gente, quando você se casa com uma pessoa, você cria um laço com ela. E isso no mundo espiritual não acaba, tá? O laço que você tem com uma outra pessoa não se acaba, tá certo? Então, é melhor que quando você estiver com alguém, você faça por onde dar certo. Tá? É claro, né, gente, tem situações, né, principalmente situações de relacionamentos abusivos, onde há riscos de vida. É melhor que não se mantenha juntos mesmo, porque isso pode virar uma questão terrível de tragédia, né? Mas, se caso você tem um casamento que não tem problemas tão graves, tão sérios, então faça por onde manter, faça por onde melhorar a situação entre ambas as partes, tá bom? É bom que o casal entre em acordo e faça por onde dá certo, tá? A não ser que haja algo mais grave como uma traição, né? E o que eu falei, como um risco de vida, né, para alguém ali, né? Porque se há risco de vida, gente, é perigoso, né? E se há traição, né, e a traição for contínua, é melhor não se manter mais ali, né? A separação, Jesus mesmo fala que a separação é através da traição, né? Se caso houver traição. Se não houver traição, não tem como haver, né, separação. Mas também, gente, para mim, no meu ponto de vista, né, eu vejo que Deus ele não gosta do sofrimento dos seus filhos. Então Deus ele não vai querer que ou sua filha ou seu filho estejam num casamento onde ele está correndo risco de vida, né? Então, para mim também, gente, uma pessoa que finge ser o que não é, né? Uma pessoa que ela é abusiva, mas finge ser boa e finge ali na hora do matrimônio, né? Finge ser leal à pessoa, finge se importar com a pessoa, falar que vai cuidar da pessoa, né? E depois quando chega ali, se casa, começa a ser abusivo, começa a botar a vida da outra pessoa em risco. Para mim isso também é um tipo de traição, né? Então, gente, Deus não quer isso para os seus filhos. É claro, né, gente, que tem pessoas que mudam, né? Tem pessoas que Deus, ele consegue mudar. Mas tem pessoas que Deus não consegue mudar porque pela própria pessoa, porque a própria pessoa não quer mudar. E aí é caso da pessoa que está com essa pessoa ruim pensar em não continuar mais nesse relacionamento, né? Então é melhor se separar mesmo. Aqui, gente, no versículo 12 a 15 diz o seguinte: mas os outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não esteja sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. É o que eu falei, né, gente? Tem a questão do relacionamento abusivo, onde a pessoa ela não quer mudar, né? A pessoa descrente pode ser aquela pessoa que não acredita e não quer acreditar em Deus. Ou a pessoa descrente, ela pode ser aquela pessoa abusiva que faz mal para os outros e não quer mudar, né? Então, pessoas descrentes, gente, elas vivem para o mundo mesmo, elas vivem pela sedução das coisas do mundo, né? Ela vive pelos desejos da carne, né? Então, a pessoa descrente, gente, se ela não quiser mudar e ela quiser se apartar de você, ela quiser se afastar de você, afaste-se dela, tá? Porque o apóstolo Paulo, né, fala que se caso você se casa com uma pessoa descrente, mas a pessoa ela quer continuar com você e ela quer compartilhar da mesma fé que você, essa pessoa ela vai ser santificada pelo seu parceiro ou por sua parceira. E aí os filhos que o casal tiver serão purificados pelo nome do Senhor, né? Agora, se a pessoa descrente,
ela faz pouco caso da sua fé, ela não quer compartilhar da mesma fé que você, ela não quer mudar os seus hábitos, ela não quer se santificar, ela não quer se tornar uma outra criatura, uma nova criatura, então é melhor que você deixe essa pessoa aí, né? Foi o que eu falei também da questão do divórcio, né, gente? Então é melhor você deixar essa pessoa aí mesmo, essa pessoa não quer mudar. Essa pessoa ela não quer mudar, ela não quer se transformar numa nova criatura, ela quer continuar da mesma forma de sempre, né? Fica tirando sarro da sua fé, fica te desmerecendo, te tratando mal, né? Ela é contra os desígnios de Deus, né? Ela não crê em Deus, ela não crê em Jesus e não quer mudar. Então, se essa pessoa ela não quiser mais estar com você, ou se você vê que essa pessoa não tem mais jeito, você quiser se afastar dela, se afaste, né? Porque não cabe a você ser servo dessa pessoa. O apóstolo Paulo diz aqui que você não pode ter uma servidão por essa pessoa, porque você só é servo de Deus, você não é servo do ser humano. Então você não é obrigado a fazer o que o outro quer, você tem que fazer. Você deve fazer a vontade de Deus e não a vontade do ser humano. Você deve servir a Deus e não ao ser humano, tá? Então, é isso que a gente tem que entender também sobre o casamento, tá? Aqui, no versículo 22 a 23, diz o seguinte: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Olha só, gente. Então, se você é servo de Deus, é servo de nosso Senhor Jesus Cristo, você é livre da servidão ao homem. A partir do momento que você se entregou para Jesus Cristo, você é livre da servidão deste mundo, você não é mais servo deste mundo, você não é mais servo do homem deste mundo, tá? Você é servo de Deus. Então você não tem nada que ficar prestando contas para nenhum tipo de ser humano que tem nesse mundo. Você só presta contas a Deus e a nosso Senhor Jesus, tá? Porque nós fomos comprados por bom preço. E qual que foi o preço? O sangue de nosso Senhor Jesus derramado por amor de nós, para nos libertar dos pecados e dos desejos carnais, para nos libertar das coisas ruins deste mundo, tá? A partir do momento que somos servos de Deus, somos livres das coisas deste mundo, tá certo? Então, quando formos nos casar, que tenhamos um parceiro e uma parceira, e não que sejamos obrigados a ser servos de uma mulher ou de um homem, tá? Então, gente, vamos pensar nisso, no que o apóstolo Paulo diz aqui, tá bom? Aqui, gente, no versículo 27 a 28, diz o seguinte: estás ligada à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, tais serão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Então, gente, tá falando aqui, né? Se você se casou, não se separe, tá? Faça de tudo para que o seu casamento dê certo, tá certo? Agora, se você não se casar, nem busque casamento, tá? Se você não quiser, claro, né, gente? Né? Se você quiser ser solteiro ou solteira, fique livre para ser solteiro ou solteira, mas em santidade, com certeza, né? Sem pecar, tá? Agora, se você casou, você está casado, você que é mulher, um homem, está casado ou casada, faça de tudo para não pecar, para não entrar em tentações, tá certo? Para que não busque outras pessoas fora do casamento. Você que está solteiro ou solteira, continue em santidade, continuem servindo ao Senhor, não fiquem pecando, procurando pessoas, tá? Para poder suprir seus desejos carnais, tá certo? Tomem cuidado com isso, tá? Se você pode se controlar, se você pode controlar o desejo da sua carne, você quer estar solteiro ou solteira, continue assim,
porque vocês não vão ser menos cristãos só porque não são casados, tá? Vocês ainda serão cristãos e servos do Senhor, porque daí vocês sendo solteiros ou solteiras, né? Vocês terão mais tempo para o Senhor na vida de vocês, tá bom? Aqui, gente, no versículo 29 a 31, diz o seguinte: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, gente, vamos lá. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Não tem o que eu falei, que quando a pessoa é solteira, ela tem muito mais tempo para servir ao Senhor? Que os casados, que as pessoas que estão casadas, sejam como os solteiros, tá? Tenham como prioridade na sua vida a busca por Deus e nosso Senhor Jesus, tá? Porque o casamento é importante sim, mas o mais importante é Deus e nosso Senhor Jesus. Porque o casamento ele não salva, mas Jesus salva. Então a gente tem que ter como prioridade nosso Senhor Jesus na nossa vida. A gente tem que ter como prioridade o reino dos céus. A gente tem que ter como prioridade a juntar tesouros nos céus, tá? Então é muito importante a gente saber disso. Então quem está casada, que haja como solteiros, que veja como prioridade o reino dos céus e a sua justiça, tá? Aqui, gente, no versículo 32 a 35 diz o seguinte: E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Então, gente, aqui está, né, o porquê que o apóstolo Paulo fala que é melhor que o homem nunca tocasse em uma mulher. Porque o apóstolo Paulo ele quer dizer que aquele que é solteiro tem mais tempo de cuidar das coisas de Deus, né? Ele prioriza as coisas de Deus. Então, ele sempre vai ver como prioridade cuidar das coisas de Deus. Agora, as pessoas que são casadas, elas ficam preocupadas em como hão de agradar o seu marido ou a sua mulher, tá? Então, é melhor que as pessoas estejam solteiras para poder se santificar mais, para poder procurar mais a Deus. Só, gente, que os casados têm que também ter essa visão de ter a prioridade maior na vida deles como a prioridade em Deus e nosso Senhor Jesus, tá? Então, os casados, eles têm que agir como solteiros, procurar ter prioridade às coisas de Deus, a dar prioridade às coisas de Deus, tá certo? Para se santificar e purificar mais também, né? Não é só porque é casado que tem que se preocupar só com o casamento, tá? A gente não tem que se preocupar só com o casamento, só com os filhos. Nós temos que se preocupar mais ainda com as coisas de Deus, tá? A gente tem que se preocupar mais ainda em ter uma conexão com Deus, em se purificar mais e se santificar mais e estar mais perto da presença de Deus. E a gente tem que se preocupar também com a salvação de nossa alma. Para quem é que vai a nossa alma? A nossa alma vai para quem? A nossa alma deve ir para quem? Para Jesus, obviamente, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Tá certo? E a questão, gente, né, falando aqui, né, das virgens, né, que
Se caso, né, tiver aqueles desejos, né, ao invés de pecar, se case, né? Então, se não aguenta, né, a tentação, né, dos desejos carnais, né, vocês sabem do que eu tô falando? Então se casem, tá bom? Porque se você se casar, pelo menos você estará com seu parceiro e você não estará fazendo coisa errada aos olhos de Deus, tá? Você está numa união séria, numa união que foi formalizada ali por Deus, tá? Então, antes de pecar, se casem. Aqui, gente, no versículo 37 a 38 diz o seguinte: Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, gente, aqui diz o seguinte, né? Se caso a pessoa quiser, né, se guardar ali, não quiser se casar, quiser continuar solteiro ou solteira, faz bem, né? Não tem problema algum. Você pode estar solteiro, solteira. Mas se quiserem dar em casamento, se você tiver a vontade de se casar, se case, não tem problema nenhum também. Se você achou um parceiro, uma parceira boa, ideal, um homem, uma mulher de Deus, muito bem, se case, seja feliz, forme sua família. Mas se você quiser ficar solteiro, melhor ainda, porque o solteiro ele vai ter muito mais tempo de cuidar das coisas de Deus, porque a pessoa que está casada, gente, além deles terem a prioridade de Deus e nosso Senhor Jesus na vida deles, eles têm a família para cuidar também. Então o casado tem a responsabilidade de cuidar da família e às vezes, né, tem que arranjar um tempo ali para buscar a Deus, né, para estar em comunhão com Deus, né. Mas o solteiro, ele tem o seu tempo livre, né? É claro, né? O solteiro trabalha, tem o seu trabalho, tem outras coisas para resolver, mas ele vai ter muito mais tempo livre para estar em comunhão com Deus, com nosso Senhor Jesus, né? Para cuidar das coisas de Deus, para se purificar, se santificar mais. Então, melhor ainda, que nem o apóstolo Paulo fala, né? Melhor ainda, se o homem ou a mulher quiser se guardar e quiser estar solteiro, cuidando somente das coisas de Deus, tá bom? Aqui, gente, no versículo 39 a 40, diz o seguinte: A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui fala que a mulher ou o homem, né, que fica viúvo ou viúva, eles têm, né, a liberdade de procurar um outro parceiro, uma outra parceira para se casar, tá? Mas, claro, né, gente, que a união seja feita em nome do Senhor, né? Que a união seja feita pelo Senhor, né? Mas só, gente, que se a mulher ou o homem que estiver viúvo não quiser se casar, melhor que esteja solteiro ou solteira. Pelo menos terão muito mais tempo de cuidar das coisas do Senhor, tá? Então, gente, o que quer dizer aqui? O que o apóstolo Paulo quer dizer? Que nós temos que ter prioridade em Deus e em nosso Senhor Jesus. Deus e nosso Senhor Jesus tem que ser prioridade na nossa vida, tá? Porque ele mesmo fala aqui que o tempo está se encurtando, não vai demorar muito para que Jesus venha, tá? E que quando Jesus vir, a gente esteja preparado de corpo e alma para se entregar para ele, tá? Para que ele possa nos levar junto com ele. Porque a gente não quer ficar para trás, né? A gente não quer que as portas do céu se fechem para nós. Então é melhor que a gente cuide das coisas de Deus, que a gente tenha prioridade nas coisas de Deus, tá? Para que a gente tenha a salvação da nossa alma, para que a gente tenha a salvação no Senhor Jesus Cristo. É claro, gente, que o casamento não é o problema, ter filhos não é o problema, né? Para quem realmente deseja casar e ter filhos, tudo bem, né? É um sonho da pessoa, Deus sabe. Mas que essa pessoa não faça do casamento e dos filhos um ídolo na vida dela. Porque ela estará pecando.
porque ela estará dando prioridade maior para o casamento e para os filhos, e Deus ela deixará ali, ó, em último plano na vida dela. E Deus ele não pode estar em último plano na nossa vida. Deus ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, tá? E vamos pensar na frase que o Senhor Jesus fala pra gente: busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.